Olá, boa noite. Aqui é a Tatiana Bassi e você está no Pode Sintonizar, o podcast que sintoniza infinitas possibilidades. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito maravilhosa. Ela que é escritora cristã. Você trabalha também como motivo. Como você se define? Seja Olha, bem-vinda, Aline obrigada. Melo. Vamos falar o nome dela primeiro, né, gente? E não pode ir chamando a parceira sem a convidada sem falar o nome dela, não. Pode falar agora. Eu estou me redescobrindo. Sim. Então, tá tudo muito novo pra mim. Há 2 anos atrás eu nem sabia quem eu era. Sério? Não sabia quem eu era. O que aconteceu? O que foi essa virada de chave? Não, primeiro se apresenta, conta aqui pra gente. Você é escritora, eu achei bem bacana de conteúdo motivacional. Como é que você se autodefiniu nisso? Por quê? Primeiramente, se a gente pegar a Bíblia, né, e só ler ela pro lado espiritual, eu vou deixar o meu lado físico, emocional de lado. E a gente não está totalmente só no espiritual o tempo todo. Uhum. E aí, esse lado motivacional é o quê? Eu pegar o conhecimento da Bíblia e trazer à luz do autoconhecimento. Ah, sim. E é o tipo do conteúdo que hoje você trabalha na Isso. internet. Uhum. Então, eu tenho um conhecimento vasto, né? Não Uhum. sou formada em nada sobre psicologia, né? Mas eu estudei demais. E eu faço muita mentoria também. Então, eu sei, eu tô lendo um versículo, eu já... isso tem a ver com a psicanálise, isso tem a ver com a neurociência, porque já está tudo lá. Uhum. Então, eu simplesmente peguei isso, né? E, vamos dizer, casei. E parece que o negócio vira um mar de, sei lá, uma bomba pra mim, entendeu? E quando que você percebeu que você gosta de escrever? Ou você sempre soube que você gosta de escrever? Como eu falei pra você, eu tô me redescobrindo. E eu não Aham. sabia isso. Sério? Não sabia. Então me conta essa virada de chave. Quando que foi? Por que que foi? Contem um pouquinho da sua história. Olha, eu tive uma infância onde que ser agente era perigoso. Uhum. E aqui eu quero falar com muito cuidado, né? Sim. Porque eu amo a minha família. Mas ser eu era perigoso. Porque é uma família voltada muito no sentido de culpa. Então, tudo que a gente vai fazer é errado. Então, Ah, sim. Tipo de castração com você? isso, com certeza. Então, vamos supor, se você ficar rindo o tempo todo na questão, assim, se você é uma pessoa cheia, leve, automaticamente isso você era cortado. Então, eu fui literalmente castrada o tempo todo. E por quê? Porque a imagem que eu tenho das minhas tias são todas pegando peso, sendo, tendo que trabalhar para servir o marido, literalmente, e sendo chicoteadas. Eu não tenho nenhuma referência, nada. E o meu pai é maravilhoso e minha mãe também. Só que essa família, dentro deste contexto das outras tias, era perigoso. Então, tanto minha mãe quanto meu pai, todos nós tivemos que adequar a esse lado familiar. Então foi assim, você tá me dizendo que a sua estrutura familiar ela é uma estrutura tradicional, machista, Uhum, né? Onde as mulheres são submissas. totalmente. E a sua família, seu pai e a sua mãe, que são pessoas não é mais moderna, não é para falar mais moderna, mas que saíram dos padrões deles, foram excluídos. Ou teve que adaptar para poder ser aceito. Foi isso que você está me dizendo? Eles queriam sair para viver a vida, mas eles tiveram que voltar. Foi? Porque a exclusão, ela dói, né? É. Então, eles tiveram que moldar naquele conceito daquela família, entendeu? E automaticamente todos nós fomos assim. Então, chegou num momento onde eu não ria, aonde eu pensava que tudo era culpa minha. E com 19 anos de idade, eu falei assim, eu não consigo mais ficar aqui. E eu resolvi casar. Só que quando você deixa o seu passado e não trabalha ele,
automaticamente o seu cérebro ele vai fazer o quê? Por mais que é horrível, você sempre vai voltar para aquele mesmo caminho, porque você já conhece. É a neuroplasticidade, né? A Uhum. repetição. O seu cérebro ele vai repetir aquilo que você conhece. Ele tem Uhum. preguiça. Tem. Se você não buscar outro caminho e não se esforçar para trilhar uma outra história, você vai repetir os mesmos erros, porque é condicionamento, né? E Isso. você também teve crenças. A Muitas sua crenças, família veio de muitas. crenças, né? Muitas crenças. E que mais? Aí você casou. Casei. E aí eu estava na igreja, aí já veio aquele bolo. Já fui consagrada pastora. Quando eu vi o meu esposo, ele estava já o tempo todo na igreja. E aí já tinha carregado uma culpa. Eu já só vestia a máscara da religiosidade. E aí, o que que acontece? O meu corpo, ele gritava. Chegou momentos na minha vida aonde que para eu comer pizza, eu tinha que tomar um monte de remédio e o meu gastro falou assim: "Você escolhe um dia do ano. Não é um dia da Nossa. semana. É um dia do ano. Você escolhe para você comer a pizza, aquilo que você gosta. Só que antes de comer a pizza, você vai tomar esse e aqueles remédios para você conseguir." Chegou no momento da minha vida aonde que a minha janta era um Actimel e um clube social. Se eu comesse um pouquinho a mais, eu acordava à noite passando mal, com refluxo e gastrite. Então eu fui carregando isso ao longo da minha vida. Como eu, no mesmo padrão, a pessoa que eu era casada estava também na mesma Aham. disfunção. Uhum. Então, a lama da culpa entre nós, eu acho que a gente ficava competindo quem que sentia mais culpa ou não. Uhum. E aí, o que que acontece? Foi chegando um momento aonde que eu não consegui mais. Uhum. Foram 17 anos, eu tive uma oportunidade para trabalhar. Uhum. No primeiro momento, ele não deixou. E eu me lembrei que quando eu tive uma... Seu marido, ele parecia com seu pai, com comportamento? Minha mãe. Seu marido parecia com sua mãe? Porque no caso, o meu pai ele foi excluído porque essa parte minha de ir pra fora, de brilhar, é do meu pai. Sim. Meu pai, ele saiu do interior e nos anos de 1980 ele foi presidente do Serra Dourada, Uhum. do estádio. Então, naquele momento, uma pessoa se tornar o presidente era tipo assim, que Aham. saiu do interior, era algo avassalador. Uhum. Então, essa parte minha foi a parte do meu pai aonde que foi cortada. Uhum. Então, o que que acontece? A minha mãe, ela carregava uma culpa, né? Eu não quero entrar nessa questão, porque Tá, pra mim, tá. Só que aí, eu fui tentar mostrar ser a filha perfeita pra ela. Ah, você quis ser aceita, né? Aceita. Porque pra ela, só tinha que ser aceito o quê? Eu só me sentia vista e amada quando eu era quieta, eu não fazia nenhum tipo de bagunça, e não bagunça de criança mesmo. Uhum. Então eu tinha que o quê? Andar na linha, arrumar a casa e ir pra igreja. Uhum. Se eu fizesse isso, tava perfeito. Uhum. Só que aí o que que acontece? Eu casei com uma pessoa da mesma forma. Sim, porque quando você está num padrão, você vai procurar uma outra pessoa para você manter aquele padrão. Isso. Você tira o carcereiro e substitui por outro carcereiro, É dessa forma. né? Você E substituiu o seu carcereiro. meu corpo tava pagando o preço. Eu tinha gastrite, eu tinha refluxo, eu tinha sinusite, eu tinha rinite. A garganta, como eu não podia falar, a garganta era todo mês. Uhum. Antibiótico era todo mês. E aí foi chegando um momento onde que eu resolvi engravidar aos meus 30 anos. Uhum. Quando a Nicole nasceu, eu falei assim, eu não sei o que é o amor. Nossa. Eu não sei o que que é o amor. Tanto assim que essa tatuagem que eu fiz de coração e o nosso inconsciente, naquele momento que eu fiz a tatuagem, o coração estava fora. O coração representa o quê? O amor. Eu não sabia o que era o amor. Eu não sabia. Quando eu olhei para minha filha, eu falei assim: eu sei que mãe é dar mamar, é trocar fralda, mas aonde que fica o amor aí? E aí eu fui em busca disso. E ela me mostrava todos os meus traumas. E aí eu fui ficando raivosa. E eu falei assim, eu não posso jogar isso nela. Quando entrou a pandemia, eu comecei a estudar. Eu fui fazer uma pós de cognição. Hoje ela tá com quantos anos? 9 anos. Aham. E eu comecei a estudar.
Quando fechou tudo, eu já estava encantada. Porque quando eu foco numa coisa, eu entro. Você percebeu, você foi no médico, você foi diagnosticado com algum tipo de transtorno, Eu alguma... acho que é TH, ou então. Mas não foi diagnosticada. Não. Mas eu É, faço porque muita isso é, terapia. isso aí é Hiperfoco, hiperfoco. muito. É. E aí, o que que acontece? Eu ficava 12 horas. E aí, como eu gosto da parte espiritual com o autoconhecimento mesmo, eu casei os dois. Então, livros, é uma imensidão de livros que eu li. Eu sou auditiva, então gosto de Uhum. escutar. Então, eu colocava o audiobook. Ixi, eu ficava 12 horas por dia. E eu, se for para ver, para ler, né? Vamos colocar aqui, foram mais ou menos uns 30. Eu li Uhum. muito. E quando você coloca esse tipo de conteúdo, o YouTube ou o Instagram, ele vai te mandar muito. Sim. E eu mesmo comecei a fazer terapia em mim. E logo eu fui vendo, eu já estava no terapeuta comportamental. Uhum. Esse terapeuta comportamental, quando ele é autista, Uhum. e quando ele chegou, ele falou assim: o seu estado é crítico. Ele falou? Ele falou assim: o seu estado é crítico, porque eu não sei como que você não fez uma besteira esse tanto de tempo. Que eu contei Nossa. todo o histórico. Aham. Eu chegava, eu ficava assim, ó. Eu chegava desse jeito. Entendi. E aí, ele olhava pra mim e ele falou assim: eu vou tirar você desse casamento. Eu não posso nem falar muito aqui, né? Ele falou assim: Porque "Só- não pode falar? não, às vezes, tipo assim, traz uma responsabilidade, né? Então, Não, eu acho que as mulheres têm que fazer isso que você tá falando. Ninguém tem que ficar preso numa situação se Uhum. tá vendo que tá fazendo mal. Não, não é uma regra. Casamento é uma questão de enquanto tá fazendo bem, né? Então você fica à vontade, pode falar. E aí, ele olhou pra mim e falou assim: e ele olhava pra mim e falou assim: você vai fazer isso e eu vou te tirar. Eu só fui. Parecia que a minha mente sintonizou e eu fui criando forças. E aonde que a pessoa que eu era casada, ela tinha mais domínio sobre mim, eu fui saindo daquele medo, porque vai criando um ciclo. Por quê? Porque eu já não saía mais. Meu único passatempo era arrumar casa, cuidar da Nicole e ver televisão. Arrumar casa, cuidar da Nicole e ver televisão. Quinta e domingo ir pra igreja. Uhum, Domingo ir pra casa da minha mãe. uhum, Depois voltava. Cuidar da Nicole, arrumar casa e ver televisão. uhum. Imagina uma vida dessa forma. Porque também tinha o controle. Não podia sair fora do É, controle. não, você nunca pôde sair fora do controle, Não, né? não Você podia. ficou dentro da sua casa no controle, depois você só mudou Uhum. o controlador, E, né? e aí, como já tinha essa questão de controlar, então eu tinha que controlar. Então eu sabia que eu ia fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo. Então eu já tinha tudo planejado. Quando saía alguma coisa fora do lugar, automaticamente já ligava a alerta, eu já ficava ou nervosa ou já com medo. E aí eu começando a estudar, fazendo em mim, já arrumei esse terapeuta comportamental. Acho que quando ele chegava, que eu tava com a mão, eu ficava com a mão desse jeito, assim, ó. Aham, sempre apreensiva, Com né? as minhas mãos Aham. dessa forma. Eu acho que ele falava assim: eu tenho que tirar essa menina daí, porque não pode uma coisa dessa. Enfim. E aí, o mais engraçado é que o cenário, como era pra autista, era só criança, Aham. eu era a única adulta daquele lugar. Só que quando você quer ser você, não importa o que você vai ter que passar. É que você, na verdade, estava tratando a criança Isso! interior. Não, isso era só um pouquinho. É. Depois que eu passei, eu acho que ele foi no meus 1 ano até os 7 anos. Uhum. Quando eu abri os olhos, eu falei assim, Ele te caraca. hipnotizou? Não, eu não sei Ele- como é que ele faz, mas ele não tem nada a ver, nada da psicanálise, é comportamental mesmo. Mas eu acho que eu acho que hipnose pode. Não, mas Não? do lado da linha dele não usa. Eu só sei Não. que ele vai te traçando uma visão e parece que você vai entrando naquilo, você entendeu? É porque na hipnose a gente vai entrando, a gente vai conversando, não precisa ser induzido daquela forma que você queria todo aquele negócio, não. Existem técnicas que a gente vai conversando e vai te levando, vai te levando, vai te levando. E daí, a hora que você vê, você já tá lá naquela idade, naquela situação que você não percebeu. E lembrando, deixando muito bem claro aqui, que em nenhum momento é sobre
a pessoa que eu era casada, era sobre mim. Não, aqui Você entendeu? aqui nós estamos num programa com uma pessoa que tem Aham. autorresponsabilidade, né? Então, o que eu não tô colocando Que tá trabalhando o autoconhecimento e já Uhum. sabe sobre a autorresponsabilidade. Então, Isso. não é culpa de ninguém. Não é culpa de né? ninguém. Tanto que você hoje está aqui falando quanto é importante o seu conhecimento, o seu amadurecimento para essa cura que você está fazendo, a mulher que você se transformou. Nossa, é muito bom. Né? E aí, me conta, aí ele te levou para onde? Aí, quando eu tava já mais ou menos com uns 7 meses de tratamento, aí um dia eu olhei e falei assim, caraca, eu não acredito, esse cenário todinho de criança infantil era minha criança. Por isso que quando eu chegava aqui, o que acontece? Eu já tinha feito terapia com uma outra pessoa, já tinha ido em eventos em São Paulo, mas quando eu chegava naquele cenário, era a minha criança gritando toda. Eu falava assim, sua gente, criança. como que eu consigo soltar tanta coisa pra ele? Como que eu consigo? Eu falei assim, isso aqui que eu falei pra ele hoje, eu nem imaginava que eu tinha. Sabe quando tudo casa? Uhum. Tudo casou. Tudo casou. Né? Você foi recebida, graças a Deus, por um profissional que atua naquilo que você precisava, dentro da situação que você precisava. Ainda bem que você não precisou de passar por profissional. Porque tem pessoas que passam por um monte e não conseguem achar. Né? É É difícil. difícil. E você teve um ambiente que foi propício. Porque quando a pessoa tem que trabalhar a cura da criança interior e ela não consegue, não sabe que é aquilo, e o profissional começa a buscar para levar nessa situação, é um processo. Agora, o seu, parece que até o ambiente foi preparado para você, né? Foi. Eu sou grata a Deus todos os dias, porque por cada pessoa que me acolheu, parecia que cada um tinha alguma coisa para me ensinar. Tudo foi válido. Uhum. Tudo. Aonde eu passei até hoje, tudo foi válido. E o mais engraçado que eu quero deixar também, a minha filha, ela ficava dessa forma também, com as mãozinhas. Espelho. Era dessa forma Né? que ela ficava o tempo todo. E hoje ela não fica mais. E aí eu vejo o quanto tenho mudado e o quanto ela tem mudado também. E aí eu comecei a ficar forte e chegou um momento onde que eu não precisei mais de falar pra ele. Ele simplesmente pegou as malas e foi embora. Sério? Você Você se entendeu? empoderou dessa Dessa forma de forma. conseguir pôr ele para embora sem precisar falar. Por quê? Porque ele me levava pra eventos. Tipo assim, o Pablo Marçal veio aqui. E ele me levava pra eventos e o Pablo Marçal é da família. E tá tudo bem a visão dele. Só que, pra mim que tava querendo sair, eu me sentia o quê? Condenada. Porque. E aí eu falava assim, Como não. assim ele é da família? Ele olha e ele. Ah, entendi. Ah, tá. Mas pode falar. Vai E que aí alguém eu- não entendeu. Então ele é contra o divórcio. Não tô falando contra o divórcio, né? Em Aham. todos os casos. Mas o que ele pode fazer pra família ficar unida, tá tudo bem. Mas essa é uma visão dele. É. Só que no dia a dia, ninguém tá com todo mundo pra passar o que realmente é. E aí eu falava assim: olha, não adianta você me levar pra esse tipo de evento, pra me deixar um pouquinho ocupada, porque a frase que ele usou foi o quê? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas ele que arrumava esse evento pra você ou você que É. sentia? Ele que. Era. Ele é muito esperto, hein? O que ele não podia fazer, ele mandava outro fazer no lugar dele. E aí, Meu aí teve um dia que eu Deus. falei assim: eu não vou mais. Ah, Eu não vou. A partir de hoje. Porque o que Deus uniu, o homem não separa, tá bom. Mas. E aí, Deus, nessa. Eu vou falar bem. E será que foi Deus que uniu mesmo? Eu. Quem somos nós pra falar, entendeu? é. E aí ele foi embora. E na hora que ele foi embora, aí começou uma outra jornada. A dificuldade. Porque quando o homem ele vai embora, é mais fácil. Mas quando a mulher, ela pede pra sair, ou ela traiu, ou ela gosta de outro, ou alguma coisa aconteceu. E aí começou a dificuldade. Eu tive que me reerguer do zero. Uhum. E tudo aquilo que ele poderia colocar embaraço e dificuldade pra mim, colocou. Mas todas essas dificuldades, eu fui me ganhando mais poder. Não sobre ele, mas pra mim mesmo e provando pra mim. Agora eu quero chegar nos livros. Eu estudava a Bíblia e eu fazia reflexão. Quando foi esse ano, veio um site, livros. Eu falei, tá, como que eu vou escrever um livro?
E eu fui no meu bloco de notas, né? O iPhone tem o bloco de notas. Uhum. E aí eu fui, quando eu cheguei no meu bloco de notas, eu falei, mas isso aqui dá um livro. Ah, o Milagre da Graça, porque aqui eu tô falando só sobre graça. Aí depois, a fé que a Bíblia ensina, esse aqui tá falando só de fé. Automaticamente, eu já tinha escrito 2 livros sem ver. Era como se você transcrevia toda a sua experiência e seu sentimento, né? E eu não sabia que isso poderia gerar um. Eu não sabia. Aham. Literalmente, eu não sabia. Porque imagina, o filho, a casa e a televisão. Aham. Filho, a casa e a televisão. Isso, a sua mente, ela vai condicionar você a olhar só pra isso. Sim. E aí, o que que acontece? Ou seja, eu não sei fazer mais nada, a não ser mãe É. e dona de casa. É. E uma dona de casa ainda tem que ser certinha. Porque se tivesse alguma coisa fora do lugar, Brigava? brigava. E eu via ainda, entendeu? Você acha que ele era agressivo? Ele não é agressivo. Só porque ele sabe jogar Manipulador. pra gente ficar nervosa, Aham. pra depois você falar assim, a culpa foi minha. Ah, eu sei o que é isso. Como faz isso? Tem gente que faz isso. E aí foi essa virada de chave. Quando que foi? A gente começou esse assunto pra você contar da virada de chave. Quando que foi sua virada de chave? É, você fala no qual. Quando você percebeu que você se tornou uma escritora, foi aí nesse momento? Eu tive que colocar pra mim Hum. muito forte, porque eu cheguei num momento onde que eu não achava que eu não tinha nada. Eu só era um robô. Se você falava assim, Aline, faz isso, eu era um. Ô, Aline, mas como é que você conseguia quando você se expressava? Não tinha expressão, Quando que você punha pra fora seus não sentimentos? tinha sentimento. Mas, Era mas desse. Então como eu assim? posso. Pode. Oi, tudo bem? Como que você tá? E Aí quando você ficava nervosa, você fazia o quê? eu ficava nervosa e aí depois eu ia chorar. Não, não chorava, né? Porque reprimia. Eu me sentia culpada. A culpa é minha. E chegava o chicote. Mas você não brigava com as pessoas, você não descontava em ninguém, Quando eu não. A raiva eu já não conseguia mais, eu já. Aonde que eu me fiquei mais fechada em casa. você se isolava. Porque eu já sabia que eu não iria conseguir controlar a raiva. E qualquer uma criança ia me tirar do sério. Então, para não passar mais vexame e me sentir mais culpada, é melhor ficar em casa. Aí você vai condicionando a ficar em casa. Então, todo mundo me chama. Posso ser sincera? Pode. Eu moro num condomínio, Aham. sem mentira nenhuma. É... Sabe que dia que eu entrei na piscina? Vai fazer 10 anos que eu moro lá. Esse ano. Sério? Uhum. A área de lazer é incrível. Mas se eu te falar que 7 anos da minha filha, se ela desceu pra lá 3 vezes, foi muito. Mas Eu não isso tô mudou agora? Não, a piscina, a área de lazer, tipo assim, ela já tá grande. Mas agora vocês estão indo. Nós estamos indo pra falar pra você que o quê? Entendi. Quando eu dei por mim, eu falei assim, Deus, eu tinha tanta coisa aqui e eu Você não percebia, né? não percebia. Parecia que eu tava só olhando. Você teve compulsão alimentar? Não, você fala como? Porque, assim, eu percebo, quando a gente não consegue se expressar, a gente volta pra alguma coisa. Ah, não. Ah, puxar o cabelo, arrancava o cabelo. Aí, ó. Eu arrancava o cabelo e eu ficava vendo televisão. Chegou um momento, eu arrancava aqui. Aí a minha Uhum. cabeleireira falou assim: Aline, para, porque aqui vai ver. Meu Ela falou Deus. assim: eu sei que você não tá passando um momento muito bem, mas pega pelo menos daqui. E chegou no momento na pandemia, eu acho que foi o estado mais crítico. Aham. Agora já cresceu, mas na pandemia ele tava toquinho aqui, ó. E foi o primeiro livro que eu li, que foi O Poder do Subconsciente, que quando eu escutei ele todinho, tem uma hora que fala assim, tudo que você coloca como ideal na sua vida, você para de fazer. Aí eu falei assim, pois é, então o que eu vou fazer? Eu não vou arrancar mais os meus cabelos. A primeira coisa que eu fiz foi, não vou arrancar mais o meu cabelo. Você sente que foi os livros, foi o conhecimento que te libertou? Foi o conhecimento que me libertou. Perfeito. Conhecimento liberta, né? Nossa, puro.
Puro. Se você não tivesse tido acesso a essas ferramentas de autoconhecimento, você talvez estaria perdida ainda em você mesmo, né? Eu posso ser sincera? Pode. Eu não saberia como eu estaria hoje, porque Nossa. naquela época eu estava com 15 quilos a mais do que eu estava hoje. Uhum. E isso comendo aquilo que eu falava pra Que você. era quase nada. Hoje eu como uma pizza inteira. E nem preocupo mais com o corpo. E tô magra. Então, era tanta raiva que eu guardava dentro de mim que você vai só inchando. Se inchando, inflamando, Não, eu era toda inflamada. né? Toda inflamada. E assim, voltando para o seu conteúdo, que é dos seus livros, de tanto aprendizado, de tanta vivência, foi onde você percebeu que aquilo tudo poderia mudar a vida das pessoas. Com certeza. E aí, como é que você começou isso, essa mudança? A graça, vou falar Uhum. do milagre Pode da falar, graça, fala. que eu amo. Fala. A graça, ela simplesmente nos tira do centro. E coloca Jesus, a pessoa de Jesus. A Uhum. pessoa de Jesus é a graça. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Todas as vezes, quando eu tiver alguma dificuldade, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a graça. Então, eu vou respirar fundo e vou olhar para a graça. Por quê? Porque não é mais sobre mim. Não é mais eu me sentir culpada. Não é mais eu me condenar. Porque Jesus, ele já levou tudo. Uhum. Então, eu não vou terceirizar mais nada, nem para ninguém. Ai, muito bonita essa palavra, eu gosto dela. E eu também não vou me chicotear. Ele já levou. Uhum. E quando você começa esse processo, eu conheci a Palavra da Graça com o pastor Aloysio aqui em Goiânia, na Aham. Igreja Videira. Uhum. E eu me lembro que ele foi e falou assim, escolhe o favor e não a razão. E uma das coisas que me fez também sair desse labirinto do casamento foi o quê? Eu não quero mais ficar com a razão, eu quero ficar com o favor de Deus. Então, todas as vezes, favor de Deus, o favor. E a graça, ela nos leva a viver isso. Porque eu já não vou mais condenar ninguém, porque eu não me condeno, porque Jesus já levou. Automaticamente, eu tirando essa responsabilidade sobre mim, primeiramente, eu já tiro sobre você e eu passo a ver o quê? Que nada mais é sobre mim e nem sobre o outro. É sim sobre Jesus, o que ele já fez. Porque a gente estava tudo morto no nossos pecados e delitos. Ele já veio e falou assim, vamos parar com essa bagunça aqui, porque todo mundo já faz um monte de expiação e não tá dando nada. Então, Jesus veio, colocou um ponto final na lei e falou assim, pronto, agora só olha para mim. Acabou. Só que quando fazer isso o tempo todo é o quê? A gente tem o ego. Sim, sim. E o ego não vai deixar, ele quer brigar. Quer brigar. Ele quer brigar. Ele ama brigar. Ele quer ter razão, né? O tempo todo. Ele quer ter razão. E ele ama o vitimismo. Sim. Ele ama a manipulação. Ele ama a competição. Só que quando eu vejo que isso já não me pertence, porque Jesus já levou, eu respiro fundo e entro no fluxo da vida. O fluxo é bom. O fluxo da vida, ela faz o que com a gente? Como ser humano? É o quê? Só viva. Sem controle, sem querer saber todas as respostas. E quando eu vou pensar em... Olha que eu sou uma pessoa competitiva, viu? O meu traço de caráter maior, ele é muito competitivo. Qual que é? O rígido. O seu é o rígido? O meu é o rígido, depois do psicopata. Então, a psicopata... Eu não falei, porque já que ela que falou. Porque falando sério, eu fiquei preocupada quando eu te perguntei o que você fazia com seu sentimento. Aí você falou, não sinto. Eu falei, é psicopata. O psicopata, ele esconde, né? Ele sabe esconder. Não, só que ele não esconde, ele não sente de verdade. Ele não sente de verdade. Ele não sente. Não é que ele não esconde, ele não sente. Aí eu falei, mas você põe sua raiva onde? Não, eu não põe. Eu falei, meu pai é psicopata. Como que ela tá assumindo aqui na frente de todo mundo que é psicopata? Não, mas bom que você já sabe. Olha, e vocês deixando bem Não, claro, ainda psicopata não é aquele louco, não. Não é o matador. Não, é o traço de caráter que a gente tem. Depois a gente pode marcar outro. Pode, vamos fazer outro podcast pra falar desse traço de caráter. Porque eu fiquei preocupada. Então, assim, o rígido, ele é muito competitivo. E aí eu queria ganhar todas, né? Rígido perdendo. Só que um dia que eu entendi que não é competição, não é manipulação, é simplesmente ser quem eu sou.
Sim. Então, todos os dias, quando eu olhava pra mim, eu falava assim: Deus, o que eu tenho que fazer? Ser eu mesma. Isso, Aline. Olha, você já sabe que você vai ter que voltar aqui outro dia, Não, né? não acredito. Vai dar podcast, gente, até muitos podcasts. Eu espero que nós venhamos fazer muitos. Deixa um recadinho aí pro pessoal. Fala das suas redes sociais. Eu quero saber mais sobre o seu livro. Sua história é maravilhosa. Você já tem um livro sobre a sua história? Eu estou fazendo agora. Ele tá saindo do forno. Só que ele seja você mesma. Isso, Só porque... porque já tem tema sobre ele. O título. Qual que é o título? Seja você mesma. Mas eu... você mesmo é você, né? eu tô contando coisas minhas. Aham. Então, o que que acontece? Eu tenho que arrumar agora, sabe? Um título pra casar com ele, pra não ter o mesmo. E nele eu vou estar contando tudo sobre mim, o que que é ser autêntico, o que que é viver de verdade, sem ligar o que que o povo tá pensando. E aqui não é libertinagem, é simplesmente ser quem você é. E eu sou autora do livro O Milagre da Graça, Isso. que ele está à venda, né? Agora, no primeiro momento, na Amazon. A fé que a Bíblia ensina. Vai lá, confere, compra, por favor. Ih, coloca seu Instagram. Qual que é seu Instagram? É Aline Melo 18. Isso. E tem a Aline Melo Oficial também, porque também eu gosto de ter muita coisa. E, ó, pessoal, o Instagram dela realmente é muito motivacional. Ela coloca frases, ela coloca fotos, tudo assim pra deixar o coração quentinho, né? Muito. Animar o dia, trazer aquela força. E eu acredito muito que a Aline, porque é como se fosse duas Alines, né? A do Isso. antes e a do depois. Isso depois. E você tem muito para contribuir com muitas mulheres. Então, você seja sempre muito bem-vinda aqui ao Obrigada. Pode Sintonizar. E eu espero você para uma próxima. Obrigada. Gratidão.